7 erros que te farão derrubar o seu bolo. Sejam todas bem-vindas, eu sou a Gi e eu te ajudo a se diferenciar e ser reconhecida através dos bolos memoráveis. A nossa aula de hoje a gente vai falar sobre 7 erros que vão fazer você derrubar um bolo. Se você que está chegando aí já, oi Li, boa noite, oi Thaís, sejam bem-vindas. Vocês que já estão chegando vão deixando o like de vocês aí. Comenta para mim também da onde vocês estão falando, que eu quero saber da onde vocês estão, tá? Até onde eu tô conseguindo alcançar vocês. Bom, nosso tema da aula de hoje, eu vou te passar 7 erros, mas assim, são 7 erros mesmo, que se você cometer pelo menos um deles, a tendência do seu bolo cair é muito grande. E eu falo isso para vocês por experiência. Hoje ainda eu postei lá nos meus stories no Instagram uma foto de um bolo que realmente foi eu que fiz. E ali tem vários erros, né? Eu vou listar para você vários desses erros aqui, que vocês vão saber exatamente do que eu tô falando e o problema disso tudo, o que isso pode causar no seu dia a dia, né? Boa noite, Nanda! Boa noite, Márcio! Boa noite, pessoal que tá chegando aí. Deixa o like de vocês. Contem pra mim da onde vocês estão chegando, tá? Essas aulas, elas ficam salvas aqui no Instagram, ficam salvas também aqui no canal do YouTube Confeitando com a Gi. Se vocês ainda não foram lá, entra lá, tem bastante receita, tem bastante aulas já gravadas lá, cada uma com um conteúdo diferente. E se você ainda não arrumou seu caderninho de anotação, já providencie o caderninho, porque todas essas aulas nossas têm dicas valiosíssimas, são dicas de curso mesmo, mas não conta pra ninguém, tá? Isso tudo aqui vai fazer você desenvolver muito aí na sua profissão, no seu trabalho e vai fazer você se diferenciar, você ser reconhecida. Essa é a minha missão e por isso eu tô vindo todos os dias aqui às 23 horas para realmente a gente fazer um grupo de confeiteiras e eu quero estar junto com vocês, acompanhar o desenvolvimento de vocês. Boa noite, Fran. Boa noite todo mundo que está chegando. Bom, então vamos lá. O primeiro erro que se você cometer, pode ser que seu bolo caia, né? Proporções erradas. E o que significa, Gi? Proporções erradas. Proporções erradas de massa e de recheio. Vou te citar exemplos. Se você usa uma massa muito fininha e uma quantidade muito grande de recheio, né, superior, que essa massa possa aguentar e faça, né, sobreposições ali, a tendência dessa massa é não suportar a quantidade de peso desse bolo, tá? Então isso é um problema gravíssimo que se você está cometendo, isso pode estar comprometendo o seu bolo. Às vezes ele não cai, mas ele pode ficar abaloado, pode ficar torto. Então você observe esse detalhe. Se a sua massa está ficando muito fina e o seu recheio está ficando muito grosso a camada. Ela tem que ficar uma camada equilibrada para que a massa possa suportar o peso do seu recheio. Isso é um dos erros que podem estar acontecendo. Então, se está acontecendo isso com os seus bolos, você já vai pegando aqui todos esses 7 erros que eu vou listando e ver se pelo menos um se encaixa aí no seu problema. E se encaixar, conta aqui pra mim que eu quero saber qual erro que você cometeu que está acontecendo isso. No bolo que eu postei hoje nos meus stories, eu cometi alguns deles, tá? Esse é um deles. Então, vamos lá. O segundo erro que pode acontecer, muita calda. Se você também regar o seu bolo com muita calda, essa massa ela vai ficar muito úmida e ela não vai suportar o peso que você colocou de recheio e de camadas, principalmente se você faz um bolo mais alto, com mais camadas. Então a quantidade de caldas ela tem que ser equilibrada, nem muito e nem pouco, porque se você colocar pouco também o seu bolo vai ficar seco. Então tem que ser uma quantidade equilibrada. Eu costumo sempre falar para as minhas alunas em fazer um zigue-zague com a calda, né? Então você vai colocar ali na sua bisnaguinha para colocar a calda no bolo, você vai fazer um zigue-zague,
até embaixo do seu bolo. Depois você faz o zigue-zague ao contrário, zigue-zague. Dessa forma, seu bolo vai ficar super molhadinho e não vai correr o risco de estar molhado em excesso. Vale lembrar que depende um pouco também da massa que você está usando, né? Tem massas que não absorvem muito bem a calda, então você tem que observar esse detalhe, porque dependendo da quantidade de calda que você coloca, a massa não absorve muito bem e ela começa a querer vazar, certo? Então a calda também é um ponto que pode desestruturar o seu bolo e você tem que ficar atento na quantidade de calda. Às vezes você está fazendo o restante tudo certinho, mas a bendita calda está errada e ela vai comprometer a estrutura do bolo, tá? Terceiro erro, recheio fora do ponto. Essa sim é um dos erros assim que a gente mais comete, é o recheio fora do ponto. Um descuido que você possa dar aí com o seu recheio pode acontecer dele ficar um pouco mais mole e aí isso vai comprometer também a estrutura do seu bolo. Então o ponto ali do seu recheio tem que ficar aquele recheio cremoso, né? Que quando você finalizar ele ali na sua panela ele cai em blocos. Por exemplo, se for um recheio de brigadeiro, né, com base de brigadeiro, e você precisa deixar esse recheio esfriar ali, e aí você testa para ver se realmente ele tá cremoso e tá num ponto bacana para você rechear. Se for um recheio que você coloca ele ali no seu bolo, ele já começa a querer escorrer, minha filha, nem tente colocar no bolo, volte para a panela, chegue o ponto dele certinho, porque às vezes quando ele tá quente ainda você não consegue ver. Depois que ele esfriou, você já vai conseguir ver o ponto dele, se tá cremoso e firme ali para ele não vazar. Então, se você perceber que ele tá um pouco líquido esse recheio, nem ouse colocar esse recheio no bolo, porque vai dar ruim, tá? Quarto problema que pode acontecer com o seu bolo também. E ó, às vezes nem precisa ser mais de um erro. Às vezes um erro que você comete aí pode comprometer. Por isso, é importante você conhecer todas as técnicas e ir aprimorando, né, todas as técnicas à medida que você vai aprendendo, porque aí a possibilidade de você errar é bem menor, tá? Quarto erro, colocar fruta fresca no bolo sem fazer a retirada ali do excesso de suco, né, de líquido que essa fruta tem. Geralmente, para a gente colocar a fruta no bolo, você pode colocar ela em formato de geleia, de compota. Assim você já vai reduzir aquele líquido que tem essa fruta e você vai aumentar a validade desse bolo, porque não vai estar a fruta in natura. Então você diminui ali o tempo, né, de poder perder esse bolo, você aumenta a validade desse bolo. Um bolo com morango fresco, por exemplo, a gente precisa consumir ele no mesmo dia para não ter perigo dele azedar. Já se você faz uma semi-desidratação desse moranguinho, coloca esse moranguinho num pouquinho de açúcar para retirar aquele excesso de líquido e aí sim você coloca esse moranguinho no bolo depois disso, esse moranguinho, a tendência dele vai ser ter uma durabilidade melhor, né? Ele vai durar mais tempo, mas ele vai ficar com todas as qualidades, os aspectos dele ali, né? De frescura, de ser fresco mesmo, não muda em nada. E você vai ter um moranguinho que vai durar mais tempo e que ele não vai liberar aquele excesso de líquido no seu bolo. Você pode perceber que quando você pega o moranguinho e coloca ele numa peneirinha, com um pouquinho de açúcar, ele vai dessorar e vai sair bastante líquido num potinho que tiver embaixo dessa peneirinha, tá? Então, esse líquido, se você não retirasse ele, né, do moranguinho para colocar ali no recheio do seu bolo, ele ia todinho para sua massa, né? Então, é onde aí fica aquele excesso de líquido e o bolo pode realmente ficar comprometido, ficar com a estrutura dele mole, pode querer cair e não vai ficar muito legal. Outro detalhe, quando for colocar a fruta, né? Sempre colocar a fruta em contato com a massa, porque por mais que você fez a retirada ali do líquido dele, do excesso, um pouquinho a mais que fique, a sua massa vai absorver, tá? Então não tem perigo também de você perder aí esse bolo, né? E qualquer coisa do tipo, porque se você coloca esse moranguinho por cima do recheio, qualquer caldinho que ele ainda solta, ele vai soltar no recheio e o recheio dificilmente vai absorver aquele líquido. E para onde vai esse líquido, esse caldinho do morango? Pelas laterais do seu bolo,
tá? Então sempre coloque ele em contato com a massa. Quinto problema que pode acontecer, quinto erro que a gente pode cometer na hora de fazer a estruturação, né, na hora de fazer a montagem do nosso bolo. Falta da cinta de contenção. Mas Gil, o que é essa cinta de contenção? Gente, realmente ela é uma cinta. A gente vai colocar em volta do nosso bolo, em toda a lateral do nosso bolo, uma camada ou de brigadeiro mais firme, ou de buttercream, ou de chantininho, tá? Então a gente sempre tem que colocar uma camada, que seria um contorno mesmo em volta do seu bolo todo. No caso dos bolos letras, números e formas, que eu ensino também no meu curso, eu faço sempre com o bico perlé, né? Aquela camadinha toda da lateral que passa em toda a volta do bolo, para aí sim colocar o recheio ali no meio. Essa cinta de contenção, gente, ela vai proteger o seu recheio ali no meio, fazendo com que o seu recheio cremoso fique exatamente ali e não vaze pelas laterais do bolo. Se você faz uma montagem de um bolo sem essa cinta de contenção, se o recheio tiver um cremoso um pouquinho mais líquido, a tendência dele é ir pelas laterais e querer escorrer. Tá? Então, você espatulou o teu bolo bonitinho ali, quando vê onde fica a camada do recheio, deu aquela baloada ali e tá meio mole, meio inseguro, pode ser por falta da cinta de contenção. E quando você faz essa cinta de contenção, o bolo fica bem mais estruturado, bem mais seguro, tá? Outra falha que acontece também é a prensagem e o tempo de descanso para firmar esse bolo. No caso dos bolos mais altos, né, bolo de 3 andares, de 3 camadas de recheio, 4 camadas de massa ou até maior que isso um pouquinho, você precisa fazer a montagem desse bolo no envolver, né, naquela folha de acetato, ou então tem pessoas que já montam o bolo dentro da própria forma. Eu prefiro o acetato porque a minha forma fica desocupada. Então eu monto o bolo já dentro do acetato, tá? No caso dos bolos letras, bolos números e os formas, não precisa dessa prensagem. Então são bolos rápidos que a gente consegue montar, fazer eles no mesmo dia, fazer a montagem e tudo e já entregar para o cliente. São bolos assim maravilhosos, né? Eu mesmo falo que são memoráveis. Mas já os bolos que você precisa fazer essa montagem, que são bolos um pouco mais altos, né? Bolos ali de 4 camadas de massa ou mais um pouquinho, você vai precisar fazer essa montagem ou no acetato ou na forma para poder ficar firme, né? Para você dar realmente essa estruturação para o seu bolo. Então você precisa fazer essa montagem já dentro do um acetato, ou se você quiser fazer a mão livre, né, que a gente fala, que é já ir montando e colocando as camadas, depois que você finaliza, passa um envolver em volta, tá? Para você poder ter essa segurança. Se você não faz esse processo de colocar ele no envolver, de fazer a cinta de contenção e ir fazendo a montagem, provavelmente o seu bolo tende a não ficar muito retinho, tá? Então isso é fundamental. E o tempo de descanso. Um bolo, quando ele é mais alto assim, você tem que montar ele, colocar ali. Eu sempre indico para as meninas colocar um isoporzinho em cima do bolo depois que você finalizou a montagem. Coloca um pezinho em cima dele, que pode ser uma caixinha de leite condensado e geladeira. Tá? Essa caixinha de leite condensado aqui em cima não é para achatar o seu bolo. Essa caixinha de leite condensado que a gente coloca em cima é simplesmente para que esse bolo ele se achegue no lugar. O recheio, massa e tudo se agrupe ali e fique retinho, tá? Se a gente não faz isso, quando você for colocar a decoração e o seu bolo tiver algum espacinho entre recheio e massa, ele vai ceder nessa hora e ele vai ficar um lado torto, mais torto que o outro. Então isso pode acontecer. E você colocando esse isopor em cima e colocando a caixinha de leite condensado, ele vai ficar com a borda dele ali em cima, né? Totalmente retinho, viu? Então isso é um erro que a gente comete às vezes e que pode estar comprometendo um bolo. E se você já errou algum desses aí, pode ir enumerando aqui pra mim, não fique com vergonha, porque eu também já errei em vários desses, tá? Outra coisa que a gente erra muito também, a altura, fazer bolos altos demais sem sustentação.
Quando você vai fazer um bolo mais alto que isso, de altura dupla, ou você vai fazer bolo de andar, você precisa fazer uma estruturação nesse bolo, né? Precisa colocar aqueles caninhos de sustentação para vir com outro bolo e colocar em cima. Se você só faz um bolo de andar e você vem com outro bolo e coloca em cima, gente, é muito peso. Esse bolo de baixo ele vai começar a ceder e às vezes ele vai começar a ceder nos cantinhos. Então o teu bolo vai fazer assim, né? Vai ficar bem tortinho. Então é importante você fazer isso até para você ter segurança para transportar, para levar para festa. Um bolo de casamento às vezes ele vai ficar muito tempo lá na festa. Então é importante você sempre ter esses cuidados para você fazer o bolo certo, o bolo retinho, o bolo que não vai te dar problema. Então esses são os 7 erros que eu listei aqui para você que acontece, pode comprometer a estrutura do seu bolo, e tem vários outros erros que você pode cometer. No caso desse bolo mesmo que tá lá nos meus stories de hoje, tem vários problemas ali que eu cometi, mas ele era um bolo de vitrine, então era um bolo que eu já fazia ele, já montava e já cortava para servir no café. Só que eu não dava o tempo de descanso para fazer o corte do bolo. Eu acabava de montar aquele bolo à mão livre mesmo e já cortava. Então o que que acontecia? Começava tudo querer vazar pelas laterais e vazava mesmo. E o pessoal se lambuzava com aquele bolo, sabe? É assim, era aquele bolo que eu acabava de colocar lá e ele já sumia, de tão gostoso que é. Mas estava errado, eu não fazia ele com a montagem correta, do jeito correto, né? Outra coisa que eu errava no meu bolo lá também, a massa não era a massa adequada para aquele tipo de bolo que eu estava montando. Eu estava fazendo com uma massa pesada, uma massa amanteigada, e o meu recheio era um recheio levinho. Então o que que acontecia quando eu fazia isso? O meu recheio, que era um recheio leve, não suportava a quantidade de massa amanteigada, que era uma massa mais pesada. Por isso que é importante a gente entender também dos tipos de massa e o que cada massa vai te proporcionar, né? Bolo que você precisa de uma altura maior, uma massa amanteigada vai te atender. Bolo que você vai fazer, que são mais baixinhos e tal, você pode fazer com uma massa mais leve. Não tem necessidade de uma massa mais pesada para você fazer toda essa estruturação, né? E também o fato de montar o bolo e já partir o bolo. Quando a gente faz isso, ou já montar o bolo e já decorar esse bolo, passar ali, né, a cobertura e já vir com a decoração. Tá tudo muito instável ainda, não tá nada estruturado para que a gente consiga já colocar a decoração nesse bolo e entregar, né? Oi, Ana Paula, boa noite, meu bem, tudo bem? Juliana, Fernando, Lindovânia, marca aí pra mim da onde vocês estão falando, que eu quero saber da onde vocês estão vindo, tá? Eu tô falando aqui de Minas Gerais, sou de Minas Gerais, sou mineirinha, gente. Boa noite pra vocês, viu? Olha só, essa aula vai ficar salva aqui no Instagram, como eu já falei pra vocês, fica salva lá no canal do YouTube também, Confeitando com a Gi. Se você ainda não foi ali, chegue lá, se inscreva, tem bastante receitinhas e bastante aulas lá. Obrigada, Ana Paula, muito obrigada, sucesso para você também, viu? Tudo de bom. Ó, Ana Paula tá em Vila Velha. Gente, a internet é muito gostosa, né? É muito bom a gente poder conectar e poder fazer essa rede aí tão longe, né? Que vai tão longe. É muito legal tudo isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu tenho para falar com vocês. Eu acho que é isso. Os 7 erros eu passei para vocês e eu quero que vocês listem aqui embaixo para mim, vocês que estão aí, né, entrando agora e vão ver essa aula gravada depois também. Escrevam aqui embaixo para mim de onde vocês estão, que eu quero saber, e quero saber também se você já cometeu pelo menos um erro desses 7 aí que eu citei para vocês. Se já cometeu outros erros também, o seu bolo ficou todo molenga, ou caiu, ou teve alguma história engraçada, né, tenebrosa de algum bolo que possa ter desmontado aí, escrevam aí embaixo para mim também, que eu vou adorar saber. E é importantíssimo a gente fazer toda essa análise
para que os próximos bolos passem a ser perfeitos e passem a ser memoráveis. Então eu vou ficando por aqui em mais essa aula das 23. Amanhã a gente está de volta com mais um conteúdo maravilhoso. Se você tiver aí alguma dica de conteúdo ou quiser que a gente fale sobre algum tema, pode mandar nos comentários também. Fiquem com Deus, beijinho no coração. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo, beijo.